O que aconteceu em Sorocaba na revisão do Plano Diretor de 2014? Não sei se você sabe, o telespectador sabe, quem vai assistir isso aqui sabe. Em Sorocaba não pode ter lote, terreno, menos de 200 metros quadrados. É o limite. E ainda tem alguns locais da cidade que só pode terreno de 300 metros quadrados. Sim. O mínimo é 200. Permitia esse terreno de 125. Então, da noite para o dia, mudou-se. Então, o investidor, o loteador e a pessoa que vai adquirir o terreno, ela não tem mais o lote popular que eu falo. De 125, 130, 150 metros quadrados. É a testada de 5, essas questões, né? Exato. Hoje fala-se em 7 no mínimo, né? No mínimo Isso. 7, algumas zonas 8 e por aí vai. Passou o seu lote de 200 metros quadrados. Ao permitir apenas lotes de 200 metros quadrados, é o que eu falei, elitizou a cidade. Entendi. Porque você impediu que a população de baixa renda, de menor poder aquisitivo, ela tenha a facilitação de comprar, financiar aquele terreno para fazer a sua casinha, para construir aos pouquinhos. O que isso abriu margem para a cidade? Simples. Vai no Google Earth e pega o aspecto de Sorocaba quando aprovou 2014 e começou a impedir isso, de 2016 para frente, só veja o número de favelas e o número de loteamentos clandestinos, o que aconteceu em Sorocaba. Então as pessoas foram atrás da acessibilidade que estão em áreas... Na periferia, sem infraestrutura, invadindo áreas de córregos, etc. E quem sou eu para julgar isso? Quem sou eu para falar assim, pô, você não pode, você está destruindo a mata... Eu tô na pele da pessoa que muitas vezes foi a única alternativa porque o valor de aluguel subiu, porque foi o que restou para ela. Não, mas o problema dessa clandestinidade é exatamente um plano diretor elitista, que só permitiu terrenos acima de 200 metros quadrados, achando que, nossa, todo mundo tem que ter um espaço na calçada para garagem, mais o poste, mais esse... Gente, quando você homogeniza o seu pensamento, vai ter problema. Tá, o que faltou colocar, e é algo que essa gestão que está sendo discutido, é zonas de especial interesse social. Áreas na cidade que permita o loteamento popular. Eles tentaram impor uma situação que beneficiava X e esqueceu de... Esqueceram dos pobres. De pensar as consequências disso. Claro, esqueceram de pensar as consequências. Agora a gente absorveu 9 anos de uma elitização do acesso à terra urbanizada e à moradia. E aí você tem o quê? Um déficit habitacional alto e por um outro lado, uma grande proporção de irregularidade. Loteamentos clandestinos, tanto nas regiões centrais quanto nas periferias. E crescente. Porque é muito mais fácil aquela pessoa que tem uma chácara, tem não sei o quê, ele parcela lá e começa a vender de maneira irregular. E quando vê, você já tem um monte de casa lá. E você vai fazer o quê depois disso? Você vai multar, você vai exigir que seja derrubado as casas, né? Até onde vai isso? E você vai prejudicar cada vez mais essa inserção urbana. Então, assim, é muito fácil para mim. E, novamente o exemplo, que tem minha casa, tenho meu emprego, tenho... Que absurdo! Que absurdo! Né? Mas e aí? O que está por trás disso dentro do planejamento urbano que incentivou essas políticas? Por isso que a gente tem que reverter. Por isso que dentro da Secretaria de Habitação, dentro da política habitacional, a gente está estudando isso e vamos colocar em prática. Quando regiões você fala na cidade. Em reverter, você diz em tornar possível novamente Lotes essa divisão, populares. lote, Lotes ou tornar populares. regiões que vai atender essa demanda. Algumas regiões mapeadas, estudadas e que são propícias para isso, que não vai causar esse caos que se vê da clandestinidade. Então, você permitir que você tenha lotes menores, de preços acessíveis e lotear regiões que são propícias à irregularidade ou já estão irregulares. A população em si que está nessas áreas irregulares, vamos chamar assim, Sim. não sei se é o termo correto, Sim,
elas estão dispostas a mudar de lugares e não ser, talvez, lugares que seja afastado? Porque, assim, às vezes a pessoa ela tá bem localizada, a gente sabe que tem favelas quase no centro da cidade aí, e ela tá disposta a ir em uma região mais longe para ter a terra dela legalizada? Sim, está. E aí é uma briga é uma faca de dois gumes, né? Até onde vai incentivar uma pequena dispersão ou um crescimento da franja, né? Um espraiamento em algum canto, que muitos urbanistas são contra, eu sou contra o espraiamento urbano exacerbado, mas quando você já tem uma diretriz, já tem um desenvolvimento de irregularidade lá, poxa, já está destruindo tudo. Então vamos cessar isso. Como? Eu tenho uma zona de interesse social, o investidor privado fala, opa, agora eu vou absorver isso aqui. Eu vou fazer os lotes populares exatamente para absorver essa camada e atrair outras pessoas da cidade que vão achar aqui uma terra que ele pagaria o mesmo valor lá, só que sem água, sem esgoto, sem iluminação, com risco de reintegração de posse, com risco de deslizamento, com risco de enchente, etc. Aqui não. Aqui mas deixa eu tirar uma dúvida. A gente está falando de um público novo ou do mesmo público que está nesse setor? Os dois. Porque esse público que já está, com o investimento privado chegando, com esse incentivo do lote popular, concorda comigo que o investidor ele vai ter que fazer uma melhoria do acesso à infraestrutura. Eu uso como uma medida mitigadora, muitas vezes, que ele faça o saneamento de toda essa área, que eu não teria condição de fazer nesse momento. Sim. Então você melhora a vida de todos. Eu vou até um pouquinho a mais. Eu acho que isso, fazer o motivo da pessoa sair, talvez dela estar mais bem localizada para uma outra localização, ela tem que ter base como transporte, né? Ela tem que ter base como educação, ela tem que ter base como a parte de saúde, né? Isso. Então, por que ela vai sair dali? Porque talvez ela vai para um lugar bem melhor que tudo isso atenda a ela. Ela não precisa se locomovendo dali para o centro da cidade ou para uma distância maior, né? Exato. Por isso que quando eu falo nas aulas de planejamento urbano, eu falo de algo muito importante, que é um conceito que não deve se perder no planejamento urbano. Centralidades. Então, você estava falando da região central. Exatamente isso. A gente tem que incentivar centralidades. Quem falou que a pessoa que mora lá no Ipiranga, lá no Abatiá, no extremo oeste, por exemplo, ele precisa sair dali para comprar um pão, para ir na UBS, para ir encontrar uma escola pública, uma escola particular. Não, ali se criou uma centralidade, onde você tem comércio, você tem lanches, você tem empregabilidade, você tem materiais de construção, você tem ônibus, tem tudo. Então a pessoa consegue se desenvolver nessa centralidade e ele só vai sair para um serviço específico. Agora, se eu não tenho centralidade, eu tenho somente ali, eu adensei e coloquei só pessoas, mas não pensei na escola, ele vai ter que sair todo dia para ir para a escola. Aí ele ficou doente, ele vai ter que sair para outro ponto. Aí ele não tem nada de comércio perto, ele vai ter que sair para comprar um pão. Aí ele vai ter que sair, aí complicou, aí não é centralidade, aí eu vou fazer uma reflexão aqui que eu acabei de pensar também. Sim. Hoje eu tenho como uma referência do que você falou aí, Cajuru, Éden, uma área bem afastada. Porém, eu não acho que isso foi planejado. Eu acho que aconteceu porque existe uma barreira grande que é a zona industrial. Perfeito. Não sei se eu estou enganado. Tá certo. Então o que acontece? A gente tem uma barreira, então não seria mais fácil, o que eles fizeram? Centralizar uma nova área, porque eles não precisam percorrer e eles não poderiam nem fazer isso porque é uma zona industrial. Sim. Então eles fizeram um novo centro deles. E, cara, eu conversei com algumas pessoas, assim, moram no Cajuru, Éden, assim, falam assim, nossa, foi muitos anos que eu não vou pro centro de Sorocaba. Eu nem sei como que tá o centro de Sorocaba. Exato. Virou uma centralidade e muitas vezes mais perto em Itu, né, que é a cidade vizinha. Sim. Então, criou-se essa centralidade. Isso é ruim? Não. Muito pelo contrário, as pessoas ali tem um desenvolvimento. Então você tem grandes indústrias, grandes comércios, condomínios, loteamentos, desenvolvimento de bairro antigo, você tem áreas de lazer, você tem inclusive muitas pessoas saúde, que moram até ali trabalham nessa zona industrial mesmo, né? Sim, com certeza. Então, assim, e outra, a gente resolve muitos problemas de transporte. São menos pessoas, uma densidade menor de pessoas se locomovendo para essa área central, né? Sim. Eu acho que isso é um ponto que... Como que se faz isso? Porque eu vejo, assim, o Éden e o Cajuru só aconteceu por conta da zona industrial. Sim.
Não foi bem planejado. E foi demorou imposto, um tempinho, né? Porque eu lembro quando eu era criança, o que era para chegar no Éden, Sim. né? No meu tempo era mato, né? Então, vão surgindo e as indústrias impulsionaram muito nos últimos 15 anos, podemos dizer assim. E como que a gente faz isso dentro da cidade, assim, de criar centros, né? Existe uma estratégia pública, que nem você falou de privada também, Sim. mas talvez tenha que ter uma questão bem pública também, né? Com certeza. E aí que é o pulo do gato. Aulas de planejamento urbano. O aluno vem com a proposta, não, porque aqui nesse terreno tem que fazer isso. Eu falei assim, quem é você na fila do pão para você dizer que o cara tem que... Ele comprou o terreno, por que você está obrigando ele a fazer? Isso não existe, né? Isso existe em algumas políticas no Japão, na Espanha, que a gente, e até na Colômbia, que a gente chama Land Readjustment, que é um reajustamento de terras quando você quer expandir a cidade e tem aqueles terrenos tudo encravados sem rua. Aí você define o parcelamento e uma contrapartida de terras públicas. É outra história. Quando você quer fazer isso num plano diretor, você tem que criar, eu sempre falo assim, incentivo. Incentivo. Vou, né, puxar para o que a gente planejou e o que o nosso programa habitacional quer fazer. A gente tem o terreno público e a gente quer incentivar mais adensamento, utilização melhor, para eu ter mais unidades para absorver a demanda social, mais a demanda de mercado. Legal. Eu vou obrigar, para mim seria ótimo, eu quero obrigar que o investidor privado, que eu estou entrando com o terreno, ele faça uma fachada ativa de comércio. Eu não vou obrigar. Eu coloquei um incentivo. Então, o que a gente fez na lei? A gente decretou como uma área de especial interesse social. E se o investidor privado, licitante, vencedor da licitação, ele fizer uma área comercial que use 5% do coeficiente de aproveitamento, do tudo que ele pode construir, 5% foi para comércio voltado para a rua, ele aumenta a taxa de ocupação. Que legal. Então ele pode construir, ele pode ocupar mais. Faz sentido ele fazer. Exato, eu estou incentivando. Então eu tenho que criar incentivos. O plano diretor de Sorocaba, ele não cria incentivo para ninguém. Ele restringe todo mundo e não cria incentivo. Então o que a gente tem que pensar é um planejamento de incentivos. O que vai fazer com o investidor privado? O que vai fazer que ele faça esse crescimento, esse desenvolvimento e esse aporte financeiro na cidade para que eu tenha fachada ativa, eu tenha mescla de usos para fazer como, por exemplo, pega aí uma Paris ou pega as superquadras lá de Barcelona, por exemplo. Né? Por que eu tenho, às vezes, um comércio embaixo e a habitação em cima? Porque incentiva para isso. Né? Então, o que eu vou incentivar? Vou incentivar a desoneração de imposto? Não, eu dou um percentual de crescimento a mais, de adensar mais, de poder construir mais. Eu estava escutando até algumas palestras, alguns podcasts falando sobre essa questão da densidade, né, e do valor da terra. E isso é muito importante. Né? Como que eu trabalho, como que eu incentivo que o investidor de outras regiões, construtoras, incorporadoras, etc., venham para a cidade e façam algo produtivo, algo bom. Mas eu acho que tem essa questão de você criar também, como posso dizer, quando várias pessoas já falaram, poxa, eu gostei de morar naquele bairro, tem tudo perto. Excelente. Não cria uma valorização. Exatamente. Dentro do planejamento urbano a gente fala otimização de infraestrutura. Então eu otimizo saneamento e asfalto, que é caríssimo. Se todo mundo soubesse quanto que é aquele tubo, né? Aquela tubulação que passa embaixo da terra para levar o esgoto, daria um pouco mais de valor no saneamento. Então eu otimizo. Se ali cabe mais pessoas, pode ser vertical, pode ser expandindo horizontalmente, mas se cabe mais pessoas naquele local, porque o sistema de esgoto aguenta, o sistema de transporte público aguenta, o sistema de saúde aguenta, o sistema de educação aguenta, eu tenho que incentivar essa otimização, porque ali eu vou ter um custo urbano maior. Qual é o problema quando eu tenho esse espraiamento descontrolado num plano diretor elitista como é o de Sorocaba 2014, que não deixa terrenos menores de 200 metros quadrados, incentiva loteamentos clandestinos, incentiva a favelização, porque esqueceu de uma população pobre, não deixou zonas de especial interesse social, não deixou as EIs, né, que se debate tanto.
você acaba tendo um custo urbano muito grande. Ou quando você faz empreendimentos habitacionais de interesse social extremamente periféricos, porque o ônibus tem que chegar lá, ou seja, expandir o ônibus, ficou mais caro essa manutenção. Expandir a rede de água, a rede de esgoto, ficou mais caro essa manutenção. Então o que acontece? Se você não tiver esse planejamento, você vai ter um custo urbano mais alto. Aí não adianta, vai ter que ter aumento de IPTU, vai ter que ter aumento tributário. Não tem o que fazer, senão não tem como você moldar as contas públicas para ter uma qualidade de excelência na sua cidade. Aí você vai ter um sistema de serviço público ruindo, que por sinal, aí eu vou fazer um adendo que não tem nada a ver. A população reclama demais. Sim. Reclama demais. A população um dia tinha que fazer uma experimentação. 3 meses nos Estados Unidos que não tem público. Você vai ter que pagar. Aí eles vão começar a perceber. Muitas vezes, você tem plano de saúde ou não? Você tem plano de saúde? Tem plano de saúde. Eu tenho plano de saúde. Poucas vezes eu uso. Quando precisei usar, eu enfrentei fila de 3 horas para ser atendido, mais 1 hora para tirar uma radiografia do joelho, mais 30 minutos para o médico voltar a me atender. E você tá pagando. E eu tô pagando caro por isso. Muito caro por isso. E a pessoa que tem de graça, ela não aguenta ficar 40 minutos, 1 hora esperando na fila. Essa inversão de valores, por isso que eu falo assim, tudo que é de graça não dá valor. Isso já era algo que deveria se começar a pensar no nosso país. Sim. Tanto a questão de universidade 100% gratuita, quanto todas as infraestruturas 100% gratuita. Tem que começar a fazer uma análise de percentual de renda e ter uma contribuição quanto a isso. Senão, nunca a estrutura pública fecha e sempre você vai ter déficit, carência em algumas atividades.